Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 1, nossa primeira lição do nosso terceiro trimestre. E o nosso tema é o que é mordomia cristã. As lições vão falar acerca da mordomia cristã, vai falar acerca de muitas coisas relacionadas ao mordomo cristão, como tem que ser o nosso papel no cristianismo. Mas aqui no nosso texto áureo, que está em Lucas 12, versículo 42 e 43, diz assim: E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre seus servos para lhes dar tempo à ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ou seja, mesmo que o Senhor não está vendo, aquele servo ou aquele mordomo está sempre servindo da melhor forma possível. Ele tem que ser fiel. Um mordomo, ele faz o que, meus irmãos? Ele administra uma casa, que às vezes a gente tem essa noção de mordomo que está relacionado à casa. Então, ele administra todos os bens da casa, administra aquilo que acontece na casa, administra o alimento da casa, a limpeza da casa, toda a manutenção da casa, todo o funcionamento de uma casa. Claro, não é qualquer casa, é uma mansão onde tem vários quartos, onde tem várias pessoas. Essa é a nossa ideia de mordomo. E a nossa verdade prática: Deus nos confiou a mordomia dos bens materiais e espirituais, por isso sejamos vigilantes e zelosos, porque em breve Ele nos chamará a prestar contas de tudo quanto recebemos. Ou seja, Deus, Ele nos colocou em nossas mãos muitas coisas para nós fazermos o que? Administrarmos. Então essa tem que ser a nossa mentalidade o quê? De administradores. Nada é nosso. No mordomo, ele está numa casa muito grande, mas não tem nada dele. Tudo é do seu Senhor. Então essa é a visão. Tudo é de Deus. A sabedoria é de Deus, os bens materiais é de Deus, os bens espirituais são de Deus. Tudo aquilo que nós usufruímos daqui, tudo é de Deus. Deus que concedeu, Deus permitiu com que nós venhamos o quê? Ter algumas coisas. Não é nada nosso, mas sim de Deus. Aqui em Lucas capítulo 12, versículo 42 ao 48, diz assim: E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel? É aquela mesma passagem. Fiel e prudente a quem o Senhor pôr sobre seus servos para lhes dar tempo à ração, bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarde em vir, e começar a espancar os criados e criadas, a comer e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e numa hora em que ele não sabe, separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Então, ou seja, aqui, o que Jesus está falando? Olha, eu coloquei você para administrar os meus bens, mas os bens são meus. Você não tem o direito de maltratar ninguém, não tem o direito de se desfazer de alguém, porque tudo é de Deus. Deus concede, Deus dá a possibilidade para que nós venhamos ter o que? Adquirir, para nós venhamos adquirir na sua presença. É tudo dele, nós somos apenas administradores. Mas aqui, o que Deus Jesus está falando? Olha, eu coloquei isso nas mãos de vocês, mas não pensem que vocês são donos, que vocês podem bater nas pessoas, maltratar, humilhar, achar que tem que fazer da forma que você acha que tem que ser feito. Infelizmente, nas nossas igrejas, na nossa sociedade cristã, no nosso mundo cristão, no mundo gospel, claro, essa palavra gospel é uma palavra que particularmente eu não gosto, mas no cristianismo dos nossos tempos, muitos homens acham que são donos das pessoas, são donos das igrejas, que podem maltratar as pessoas. Aqui fala espancar, que era um termo daquela época, mas já tem relatos de pastores que acham que pode bater no outro porque o outro é mais fraco, bater fisicamente mesmo. Então, meus irmãos, tudo é de Deus, tudo é de Deus. E aí, fala, olha, você acha que vai demorar muito para o Senhor vier, que vai dar tempo? Às vezes não dá tempo de nada, porque a pessoa se acha dona da outra. E na verdade o mordomo, ele não é dono de ninguém, ele apenas administra os bens e as pessoas que aquele senhor da casa o colocou nas suas mãos. E o servo que soube a vontade do Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites. Ou seja, aquele que sabe fazer o bem e não faz, que sabe que deveria fazer, mas não fez. E aquele que não sabia que deveria fazer e acabou realmente não fazendo, também
vai sofrer. Mas a questão é, de que forma nós estamos administrando aquilo que Deus colocou nas nossas mãos? Nós achamos dono da sabedoria, nós achamos dono do entendimento, nós nos achamos donos até do conhecimento que Deus nos proporcionou para que nós venhamos aprender, nós nos achamos donos da espiritualidade, porque eu oro, porque eu busco, porque eu falo em língua estranha. Meus irmãos, nós não somos donos de nada. E mais, nós não somos donos nem do corpo que nós estamos usando. Esse corpo não é nosso, esse corpo é um corpo emprestado. Deus permitiu que a gente venha ter o corpo emprestado, por quê? Porque a gente vai ter que dar conta deste corpo. Neste trimestre estudaremos a mordomia cristã. Ela prioriza os bens espirituais e materiais que o Senhor nos delegou. Nesta lição, denominamos bens espirituais e recursos e os meios confiados por Deus à igreja. Irmãos, Deus confiou muitas coisas à igreja. Deus confiou a pregação do evangelho à igreja. A pregação do evangelho real, do evangelho que realmente muda a vida das pessoas, que realmente faz algo diferenciado na vida das pessoas. Não esse evangelho que as pessoas acham que vão ficar aqui, desfrutar dessa terra e os bens daqui, e não esse evangelho egoísta, mas sim o evangelho cristão, aquele que serve, aquele que é para o outro. No tópico 1, conceito de mordomia. O que é um mordomo? O que é mordomo? A palavra vem do latim, majordome, que significa criado maior da casa, ou seja, aquele que administra a casa. Aquele, porque numa casa tem cozinheiro, numa casa que eu estou dizendo, uma casa, uma mansão, vamos dizer assim. Tem a cozinheira, tem aquela que limpa, tem um chofer, tem aqueles que cada um faz uma função. Mas o mordomo, ele está abaixo do patrão. Ele está abaixo do dono da casa, porque ele é que manda em tudo. Ele é o que manda, na ausência do patrão, ele que manda. Quando o patrão está presente, também ele que manda, ele que delega as funções para os outros. Então, nós vemos que essa questão aí, quem manda é o mordomo. O mordomo administra, mas a casa não é dele. Quem paga as pessoas não é ele. Quem é o dono da mobília? Ele não é dono de nada, ele apenas administra. Mordomia, a palavra significa cargo ou ofício de mordomo, mordomato, sua origem está no grego, oliconomia, e por isso a encontramos em alguns textos do Novo Testamento, como na parábola do mordomo infiel. Na Bíblia, a mordomia diz respeito a todo o serviço que o crente realiza para Deus e o seu comportamento diante do Pai e dos homens. Então, tudo aquilo que o crente ele administra diante de Deus, ele está prestando um serviço de mordomo. Ele está prestando um serviço de administrar aquilo que Deus deu. Lembrando, ninguém é dono de ninguém. Pastor não é dono da igreja. Pastor não é dono dos membros, pastor não é dono dos obreiros, pastor não é dono dos músicos, pastor não é dono de ninguém, o pastor apenas foi colocado ali para administrar. O líder da mocidade não é dono de ninguém, não é dono de nenhum jovem, ele tem que apenas administrar com afinco, com brio e da melhor forma que ele puder. A liderança da círculo de oração também não é dona de nenhuma das irmãs. Irmãos, ninguém é dono de ninguém na igreja. Vamos parar com esse negócio de é a minha igreja, é os meus obreiros, é os meus membros. Ninguém é dono de nada. Aqui, mas o pastor conhece as suas ovelhas. As ovelhas não é do pastor exatamente fisicamente, do pastor espiritual que é Jesus. Jesus apenas colocou ali o pastor para administrar as ovelhas, porque a ovelha, o pastor, ele tem que prestar conta para alguém, e esse alguém é o próprio Deus. Então, meus irmãos, aqui nós temos que administrar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. A mordomia espiritual do cristão, a mordomia do amor cristão. A mordomia cristã deve ter grande valor e prática do amor. Que amor é esse? Fazer da melhor forma possível, fazer com amor, fazer com o quê? Com dedicação, fazer da forma com que as pessoas possam ser o que? Abençoadas, as pessoas possam ser alcançadas. Meus irmãos, quando Deus dá algo para nós temos que fazer o que? Da melhor forma possível. Quando a gente trabalha, a gente tem que fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível, porque porque foi delegada uma função para nós, algo para nós administrarmos, mesmo que for para limpar o chão da empresa. Foi colocado para nós administrarmos aquele chão tem que estar sempre limpo, tem que estar sempre organizado as coisas. Então, nós temos que administrar as coisas de Deus. E de que forma que nós fazemos isso? Uma das primeiras coisas é o quê? É o amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E de que forma que a gente faz isso? Quando a gente ama
a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, nós fazemos da melhor maneira possível. Claro, nós sabemos que Deus está nos vendo. Essa pelo menos tem que ser a nossa consciência, o nosso pensamento. Então, se Deus está nos vendo, se Deus está nos enxergando, nós temos que fazer da melhor maneira possível. E se Ele não estiver nos vendo, que a gente pensa que não está nos vendo, então a gente também faz da melhor maneira possível. De toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Aqui o Senhor Jesus enfatizou que além de todo o coração, o primeiro mandamento exige toda a alma e todo o pensamento de uma pessoa. Pensamento o quê? Pensar em Deus, pensar em fazer da melhor forma possível. Não é que às vezes a gente sai da nossa empresa, que nós trabalhamos, e desligamos, não pensa mesmo, mas a gente sempre está comentando sobre o chefe, sobre o companheiro de trabalho, e às vezes, muitas vezes a gente acaba falando que aquilo que não deve, mas a questão nós sempre comentamos, o trabalho foi muito bom, aconteceu isso, eu aprendi aquilo, e tá, mesmo que a gente nunca se desliga totalmente do trabalho, que na verdade deveria desligar do trabalho, né? Acabou ali e tal, desligou do trabalho, agora minha família. Então, dessa forma é o que? Nosso pensamento tem que estar o quê? Elevado em Deus. De que forma que eu posso fazer melhor? De que forma que eu posso fazer para Deus, de uma forma que Deus possa se agradar de mim? Onde eu posso melhorar? Quais são os pontos que eu posso melhorar nessa minha caminhada com Jesus? E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo é sempre para o outro, meus irmãos. Quando o mordomo faz tudo aquilo, ele tem que dar também uma melhor condição de trabalho para os servos dele. Para quê? Para alegrar quem? O dono da casa. E quando alegra o dono da casa, meus irmãos, isso é uma bênção. Por quê? O dono da casa é aquele que paga o salário. Então nós temos que agradar a quem? A Deus. E qual foi aquilo que Deus colocou nas mãos? Qual foi o que Deus colocou para nós administrarmos? Nós temos que fazer da melhor maneira possível. Quem é o próximo? Quem é o próximo é todo aquele que é o meu próximo, aquele que está próximo de mim, aquele que está andando comigo. Às vezes o próximo não é exatamente o crente, como a gente pensa, só os domésticos da fé. Não, às vezes o próximo é o amigo do trabalho, é o vizinho, é alguém que esteja próximo. Jesus não fala, olha, só quem professa a mesma fé que você, só o judeu que você pode ajudar. No caso aqui, falando para os discípulos, não. Nós temos que ajudar todas as pessoas que nós podemos o quê? Alcançar. Do tópico 2, a mordomia da fé cristã. A palavra fé traz a ideia de confiança que depositamos em todas as providências de Deus, mas a melhor definição de fé foi anunciada pelo autor aos Hebreus ao descrevê-la como uma profunda inspiração divina. Ora, a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, fazer o quê? Mas eu nunca vi o Senhor da casa, mas eu nem sei como é que ele é, mas eu vou fazer o meu melhor. Porque quem vive por fé não vive por vista. Porque às vezes as pessoas querem ter fé, meus irmãos, e querem se aprofundar numa situação, querem vencer uma situação, de repente está vivendo uma dificuldade, Deus tem que usar o profeta para falar comigo, para me consolar, para me ajudar. E nem sempre Deus vai fazer da forma que a gente quer. Então nós não temos que viver o quê? Por vista, nós temos que viver por fé. O que é a fé? É o firme fundamento de coisas que se esperam e das coisas que não se vê. A gente não vê nada, mas a gente espera. Mas a gente espera o quê? A gente espera uma providência, a gente espera a bênção de Deus, a gente espera o consolo, a gente espera as coisas do Senhor. Então isso é viver por fé. Uma das coisas que é viver por fé. No 3 aqui, a fé como um patrimônio espiritual. Irmãos, na nossa caminhada cristã, nós passamos por várias situações, por várias dificuldades, por várias questões. E o que acontece? A gente tem que entender que nós acabamos adquirindo o quê? Experiência. Eu acabei adiantando aqui quem é o próximo e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, nós vemos o quê? Que viver pela fé é isso. Você adquirir experiência com Deus. Nós adquirimos experiência com Deus onde? Nas dificuldades, nas situações. Temos que ter maturidade. E vai ter um momento que a gente vai o quê? Fazer o quê? Colocar essa maturidade em prática. Ninguém começa algo com total experiência naquele assunto, mas sim o desenrolar das situações, as questões da vida que vai fazer com que a gente venha adquirir experiência. Como o apóstolo Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. O quê?
As dificuldades vêm, as situações vão vir, mas nós temos que o quê? Guardar a fé. A fé é o firme fundamento. O fundamento nosso tem que ser a nossa fé. E o que é fé, meus irmãos? É experiências com Deus, é conhecer a Deus, é viver em prol o quê? De agradar a Deus. Mesmo que hoje eu não veja, mas eu estou buscando agradar a Deus. Essa tem que ser a nossa mentalidade. Nós não podemos fugir da nossa responsabilidade como mordomo. Então, o que o mordomo faz? Ele guarda os mandamentos do seu Senhor. Tem que fazer assim, tem que fazer assim. E ele tem que fazer da forma que tem que ser feito. Então aqui a fé é combater, é viver, é as dificuldades, é as situações, é as questões da vida. Nós vamos passando, vamos vivendo e vamos cada vez mais o quê? Nos aperfeiçoando na presença de Deus. 3. A mordomia dos bens materiais, os cristãos e as finanças. O cristão, ele tem que sim almejar, claro, desejar, se tiver a possibilidade, de dar uma vida boa para sua família, de dar uma condição para sua casa, de a sua esposa, seus filhos, claro que sim. Mas não tem que ser a primeira coisa, não tem que ser o primordial para ele. O primordial para ele tem que ser o que? Agradar a Deus. Agradar a Deus não quer dizer ir à igreja. Agradar a Deus não quer dizer cantar no grupo de louvor da igreja. Agradar a Deus não quer dizer ficar 24 horas. Isso não é agradar a Deus. Agradar a Deus é seguir aquilo que Deus mandou no dia a dia. No trabalho ser crente, na rua ser crente, ser servo de Deus, pregar a palavra, dar um bom testemunho. Isso é agradar a Deus. Se aprofundar nas coisas de Deus, ler a Bíblia, ouvir acerca de Deus, se aperfeiçoando nas coisas de Deus. Isso é agradar a Deus. Então, o crente não pode ficar apegado às finanças. E aqui, o cristão e as riquezas. Infelizmente, muitos hoje vão para a igreja, dão dízimo, dão ofertas para quê? Para ficar rico. Meus irmãos, ninguém fica rico através de dízimos e ofertas, meus irmãos. Por quê? Porque se fosse assim, os homens mais ricos do mundo não são crentes. Então, não pense que nós vamos dar oferta na igreja, vamos dar o dízimo e Deus vai nos dar riquezas. Irmãos, tem pessoas que ficam, que conseguem prosperar e outras não. Isso é coisa da vida. Às vezes algumas conseguem, outras não conseguem. O porquê, meus irmãos, só Deus sabe o porquê. Eu, particularmente, não sei responder essa pergunta, mas Deus sabe todas as coisas. Então, a questão aqui, o cristão da riqueza, ele não pode ser avarento, ele não pode achar que tem que ser de todo custo, tem que conquistar porque eu tenho que ter, porque o outro tem, eu também quero, porque não sei o quê, e fica com esse monte de conversa e desculpas o quê? Para poder conquistar. Irmãos, e faz até, aqui vai até falar de jogos ilícitos, né? Vai falar que até compra até bilhete, joga na loteria, joga no bicho. Irmãos, o crente não faz isso. O crente não compra rifa, o crente não joga na loteria, o crente não faz nada disso para enriquecer. Se Deus assim permitir que ele prospere, amém. Mas se não, que Deus ajude, me dê a porção do cotidiana, para que eu possa sobreviver e sustentar minha família. Então, o crente, ele não deve se meter em rifa, ele não deve se comprar, mas é meu amigo lá, eu comprei para não ficar feio. Irmão, fique feio. Esses dias também vieram me vender uma rifa, não quero, não, mas eu não compro porque eu não compro, para mim não correr o risco de ganhar, eu brinco ainda, né? Não, eu não compro, nunca comprei. Já teve vezes que as pessoas, para ajudar as outras no trabalho, ajudar o outro amigo de trabalho vendendo rifa, eu falei, não, vou fazer o seguinte, eu dou o dinheiro da rifa, no caso, mas qual é o valor? Eu não quero número nenhum de rifa, eu vou dar como uma ajuda para a pessoa, e dou, e não concorro a nada, eu apenas dou o dinheiro, eu não compro um número, não compro um sorteio, eu apenas dou. Eu até fico meio assim com esses negócios de sorteio dentro da igreja, que só vai, eu já vi casos que só pode concorrer a certos prêmios da igreja. A pessoa às vezes faz o congresso e tal lá, vamos, os irmãos aqui vamos sortear uma cesta do café da manhã na igreja, mas só vai participar quem der oferta, irmãos, pelo amor, como quem diz o outro, né? Vamos ser crente, né? Participa todo mundo, se a pessoa deu ou não deu oferta, isso não interessa. Agora é como se estivesse comprando um número de rifa, infelizmente é assim. Mas aqui tem o 3, o cristão é a contribuição para a igreja. Infelizmente hoje, eu vou dizer infelizmente, desculpa aí, mas eu vou dizer infelizmente hoje, estão inventando trocentas maneiras de o crente contribuir na igreja. Irmãos, dízimo e oferta.
Aí tem o dízimo para não sei o quê, aí tem o outro dízimo, aí a oferta para isso, oferta para aquilo outro, mas a igreja precisa. Será? Será que é tudo isso mesmo? Ah, mas a igreja parece que está sempre em déficit. A igreja está sempre em déficit, nunca está com a conta positiva, está sempre devendo. Irmãos, infelizmente, Deus tem que colocar as pessoas, aqueles que estão administrando os bens, então tem que colocar pessoas capacitadas para administrar, porque se o negócio está desse jeito, tá difícil. É oferta para isso, oferta para aquilo outro, oferta. Ah, irmão, você tem que ofertar. Tem igreja que tira duas ofertas, oferta para isso, oferta para aquilo outro, irmãos. E a nossa igreja, o Ministério do Belém, infelizmente tira duas ofertas. Oferta para a missão. Será que a oferta que ainda já não é suficiente para cobrir a missão? Será que o dízimo não é suficiente para cobrir tudo aquilo que a igreja... Mas a igreja gasta muito. Será que gasta tanto assim? Ou tem muita gente que está ganhando muito dinheiro em cima das ofertas dos irmãos? Então, nós temos que pensar nisso também. Líderes, pensem nisso também, que o povo também vive dificuldade. Ah, mas Deus abençoa, Deus prospera. Não é bem assim, não. Quem tem um pouquinho de noção de que é a palavra sabe muito bem disso. Que não é bem desse jeito, não. Mas vamos ficar por aqui. E a nossa conclusão: somos mordomos dos bens espirituais e materiais concedidos por Deus à sua igreja. Se realizarmos nossa mordomia para a glória de Deus, com gratidão pelos bens adquiridos, seremos recompensados pelo Senhor. Usemos os recursos que Deus nos concedeu como verdadeiros mordomos de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que temos vem do Senhor. Então tudo aquilo, todo o nosso intelecto, todas as nossas faculdades mentais vem o quê? Vem de Deus. E nós temos que fazer o quê? Da melhor forma, administrar aquilo que Deus nos deu. O nosso entendimento, a oportunidade que nós temos para estudar a Bíblia, até mesmo os meios seculares, fazer uma faculdade, tudo tem que ser o quê? Para a glória de Deus. Amém? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe. Fique na paz.